E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos inicia a temporada de contratações para 2026 com um misto de expectativa e apreensão. O clube encerrou o Brasileirão em 12º lugar, garantindo vaga na Copa Sul-Americana, mas ainda enfrenta sérias dificuldades financeiras. A diretoria sabe que precisa reformular o elenco com inteligência, equilibrando custos e reforços, para manter o otimismo da torcida que cresceu na reta final do campeonato. No centro das atenções está Neymar. O camisa 10 foi decisivo na arrancada do time, mas seu contrato termina em 31 de dezembro e o salário equivale ao de 5 ou 6 jogadores medianos. A permanência do ídolo é prioridade, mas só será possível com uma renegociação que torne os valores sustentáveis. Mais do que números, trata-se de liderança, influência no vestiário e impacto comercial. Algumas peças já estão garantidas. Zé Ivaldos, zagueiro que cumpriu as metas de empréstimo, será jogador definitivo do Santos a partir de 2026, trazendo força defensiva e experiência. Álvaro Barreal, emprestado pelo Cincinnati, mesmo sem atingir todas as cláusulas, conquistou espaço como titular e será comprado pelo clube. Sua velocidade e criatividade no ataque são vistas como fundamentais para o novo ciclo. O setor ofensivo, porém, precisa de reforços. Guilherme está de saída para os Estados Unidos e 3 nomes aparecem como candidatos a substituí-lo: Vitinho, Marino Inestrosa e Antony Alves. Vitinho oferece dribles e retenção de bola, Inestrosa se destaca pela visão de jogo e movimentação inteligente, Antony traz potência física e intensidade na marcação. A escolha definirá o estilo ofensivo do Santos em 2026. Outro alvo é Gabigol. Com a saída do Cruzeiro considerada provável, o atacante está no radar da diretoria santista. O interesse é claro, trata-se de um jogador acostumado a decidir partidas importantes. Mas a negociação envolve desafios, como o alto salário e a necessidade de encaixá-lo em um ataque que já pode contar com Neymar. No meio-campo, o Santos fez uma proposta de 33 milhões de reais por Felipe Loyola, do Independiente. O clube argentino exige garantias financeiras antes de aceitar. A diretoria santista estuda formas de estruturar o pagamento com bônus de desempenho e prazos flexíveis, ciente de que um meia criativo pode elevar o ritmo e a qualidade da equipe. Jogadores emprestados também retornam e podem reforçar o elenco. João Paulo volta para disputar posição no gol, Miguelito retorna com energia e técnica para o meio, Patrick traz intensidade e cobertura defensiva, Alfredo Morelos retorna do Atlético Nacional com presença física e faro de gol. A ideia é mesclar esses nomes com os reforços definitivos para aumentar a competitividade. Entre as saídas confirmadas, Nonato não retorna, já que o Fluminense exercerá a compra. Guilherme recebeu oferta de 9 milhões e 200 mil reais do Houston Dynamo e deve deixar o clube. Luizão negocia empréstimo com o Goiás. Essas movimentações aliviam a folha salarial e abrem espaço para novas contratações. Outros nomes podem sair. Neymar ainda negocia sua permanência, Gabriel Brazão, destaque no gol, desperta interesse do Flamengo. JP Schermonte pode buscar minutos em outro clube. Souza, lateral em ascensão, é sondado por equipes europeias. Robinho Júnior recebeu proposta do Espanhol. Cada saída pode alterar o equilíbrio do elenco e gerar novas necessidades. A estratégia financeira é clara: maximizar receitas com vendas, evitar contratações que comprometam o orçamento e investir em posições-chave. A diretoria busca um elenco mais jovem em alguns setores, mas sem abrir mão da experiência de líderes que sustentam o grupo em momentos decisivos. Do ponto de vista tático, o plano é manter uma defesa sólida com Zé Ivaldo, explorar laterais que alternem amplitude e segurança, e construir um meio-campo com capacidade de acelerar o jogo. No ataque, Barreal deve ser peça central, acompanhado por um centroavante que ataque a área e um meia ou segundo atacante que explore os espaços entre linhas. Internamente, há debate sobre manter veteranos com salários altos ou apostar em jovens promissores com custo menor.
A comissão técnica defende meritocracia. Quem render nos treinos e jogos terá espaço, independentemente de currículo. Essa filosofia foi decisiva na arrancada final do Brasileirão e precisa ser mantida. O calendário pressiona. A reapresentação está marcada para o início de janeiro e as primeiras semanas servirão como teste de condicionamento e ajustes táticos. Concluir negociações antes desse período é essencial para que o elenco esteja pronto desde os amistosos iniciais. A comunicação com a torcida também é parte da estratégia. A diretoria sabe que precisa explicar cada decisão, mostrar como as saídas e chegadas se encaixam no projeto e manter a confiança da massa alvinegra. Transparência e clareza reduzem ruídos e fortalecem o vínculo com os torcedores. O Santos entende que este mercado definirá o futuro imediato. Se conseguir renovar com Neymar em condições viáveis, consolidar Zé Ivaldo e Barreal, trazer pelo menos um atacante de impacto e reforçar o meio-campo, o clube deixará de ser apenas competitivo para se tornar candidato real a títulos. Não por acaso, cada negociação é tratada como decisiva para transformar esperança em realidade. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que circulou nas redes sociais nesta manhã trouxe uma cena que ninguém esperava. O zagueiro rubro-negro, até então peça importante no elenco do Flamengo, apareceu vestindo preto e branco do Santos. A imagem, carregada de simbolismo e emoção, rapidamente se tornou viral e levantou uma série de perguntas sobre os bastidores dessa surpreendente transferência. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional. O jogador, que vinha sendo tratado como referência defensiva no clube carioca, decidiu abandonar o Flamengo e aceitar o desafio de defender a camisa santista. A decisão, inesperada, abre espaço para debates sobre rivalidade, identidade e os rumos do futebol brasileiro. Nas arquibancadas, a repercussão foi imediata. Torcedores flamenguistas se mostraram indignados, acusando o atleta de traição e falta de comprometimento. Já os santistas celebraram a chegada de um reforço de peso, enxergando na contratação uma oportunidade de fortalecer ainda mais o setor defensivo para a temporada de 2026. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de programação ao tema. Programas de televisão e rádio abriram espaço para debates acalorados, com especialistas tentando interpretar os desdobramentos da transferência. Alguns destacaram a coragem do jogador em mudar de clube, enquanto outros questionaram se o Santos teria condições financeiras de sustentar o contrato. Internacionalmente, veículos de comunicação também repercutiram a notícia. Jornais sul-americanos e europeus destacaram que a mudança de um atleta de um gigante brasileiro para outro é um exemplo claro da intensidade das rivalidades no país. O episódio foi tratado como um marco histórico, capaz de redefinir a narrativa entre Flamengo e Santos. Dentro do Flamengo, o clima foi de surpresa e apreensão. Dirigentes e membros da comissão técnica foram pegos de surpresa pela decisão, e muitos não sabiam ao certo o que havia motivado o zagueiro a se posicionar de forma tão contundente. O silêncio nos corredores da Gávea era pesado, com todos aguardando mais informações sobre o episódio. No Santos, por outro lado, o clima foi de festa. A diretoria comemorou a contratação com um triunfo estratégico, capaz de elevar o patamar do elenco e trazer experiência para o setor defensivo. A chegada do jogador foi tratada como um sinal de ambição e de que o clube não pretende apenas participar das competições, mas lutar por títulos. Torcedores organizados se manifestaram de forma intensa. Algumas torcidas do Flamengo protestaram contra a saída, enquanto as do Santos exaltaram a contratação, preparando faixas e cânticos para recepcionar o novo reforço. A rivalidade entre os clubes ganhou ainda mais combustível com o episódio. Ex-jogadores e ídolos do futebol brasileiro também se manifestaram. Alguns elogiaram o atleta por sua coragem em mudar de ambiente, destacando que a decisão pode revitalizar sua carreira. Outros, porém, alertaram para os riscos de perder a identidade e de enfrentar resistência da torcida adversária. Especialistas em gestão esportiva ressaltaram que o caso é um exemplo claro dos desafios enfrentados por clubes tradicionais.
A pressão por resultados, a necessidade de manter a disciplina e a exigência da torcida criam um ambiente onde qualquer decisão pode se transformar em crise ou em oportunidade. Nas redes sociais, a frase "zagueiro rubro-negro dá a volta" viralizou e se transformou em meme. Torcedores criaram montagens, vídeos e até músicas inspiradas na transferência, transformando a polêmica em fenômeno cultural. O episódio extrapolou o futebol e ganhou espaço no entretenimento digital. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanharam de perto a repercussão. A preocupação era evidente: como o episódio poderia impactar a imagem do clube e dos atletas envolvidos? Ao mesmo tempo, a polêmica gerava visibilidade, o que, paradoxalmente, também poderia ser explorado em campanhas publicitárias. No campo político do futebol, dirigentes da CBF e de outras entidades esportivas comentaram sobre o episódio. Para muitos, a postura do jogador reforça a importância da autonomia dos atletas, mas também levanta debate sobre os limites da exposição pública em situações delicadas. A repercussão também chegou ao elenco adversário. Jogadores de outros clubes comentaram sobre o peso da transferência, reconhecendo que o Santos passa a carregar uma narrativa de ousadia que pode influenciar o desempenho em campo. O episódio se tornou pauta até em vestiários rivais. O impacto cultural é inegável. O episódio reforça a ideia de que o futebol brasileiro não é apenas um esporte, mas uma instituição que vive de símbolos e histórias. A mudança de um zagueiro de um gigante para outro já entrou para o imaginário coletivo e será lembrada como um momento marcante da trajetória recente do futebol nacional. Nas arquibancadas, a expectativa é de que a polêmica se reflita nos cânticos e nas manifestações da torcida. Organizadas já planejam faixas e músicas que fazem referência à transferência, transformando o episódio em parte da cultura popular santista. A decisão do jogador também reacende debates sobre liderança e autoridade no futebol moderno. Muitos especialistas acreditam que sua postura pode inspirar outros atletas a se posicionarem de forma mais firme diante de situações de conflito ou de estagnação. Dirigentes do Santos destacaram que o momento deve ser aproveitado para fortalecer ainda mais a identidade do clube. O episódio, embora polêmico, reforça a ideia de que o Santos é uma instituição que não foge de desafios e que sempre busca se reinventar diante das adversidades. A longo prazo, especialistas acreditam que o episódio marcará um ponto de inflexão na carreira do zagueiro. Sua influência, embora poderosa, agora será analisada sob uma nova ótica, e sua relação com futuros companheiros será observada com ainda mais atenção. O vídeo que começou com suspense terminou com impacto. O zagueiro, ao abandonar o Flamengo e vestir o preto e branco do Santos, conseguiu criar um momento que ficará marcado na história do futebol brasileiro. Mais do que uma transferência, foi um gesto que reforçou a intensidade das relações no esporte e deixou claro que o futebol vive de histórias capazes de atravessar gerações e manter viva a paixão dos torcedores. A saída do zagueiro rubro-negro rumo ao Santos continua sendo um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro. A transferência inesperada não apenas mexeu com os bastidores dos dois clubes, mas também gerou uma onda de reações apaixonadas entre torcedores e especialistas. O episódio se tornou pauta constante em programas esportivos e nas redes sociais, mostrando como uma mudança de camisa pode carregar simbolismos profundos. Nas arquibancadas, a reação foi imediata. Parte da torcida flamenguista se mostrou indignada, acusando o jogador de deslealdade e falta de comprometimento com o projeto do clube carioca. Já os santistas celebraram a chegada como um triunfo, destacando que o reforço pode ser o diferencial para consolidar a defesa em 2026. Essa polarização reforça a intensidade da rivalidade entre os clubes e alimenta ainda mais a narrativa de confronto. A imprensa esportiva nacional continua explorando todos os ângulos da história. Analistas discutem se a decisão do atleta foi motivada por questões financeiras, falta de espaço no elenco ou desejo de novos desafios. O episódio é tratado como um marco que pode redefinir a relação entre jogadores e clubes em momentos de transição. Nas redes sociais, a frase "zagueiro rubro-negro dá a volta" segue viralizando. Torcedores produzem vídeos, montagens e até músicas em homenagem ao episódio, transformando a transferência em fenômeno cultural. A repercussão digital mostra como o futebol extrapola os limites do campo e se torna parte do cotidiano de milhões de pessoas.
Dirigentes do Flamengo acompanham de perto os desdobramentos e trabalham para administrar os efeitos da saída. A preocupação é preservar a imagem institucional do clube e evitar que o episódio se torne um fator de instabilidade. Ao mesmo tempo, há o reconhecimento de que a perda de um zagueiro importante exige reposição imediata para manter o nível competitivo. No Santos, a diretoria comemora a contratação como um sinal de ambição. O reforço é visto como peça-chave para fortalecer o setor defensivo e trazer experiência ao elenco. A chegada do jogador foi tratada como uma vitória estratégica, capaz de elevar o patamar do time e mostrar que o clube não pretende apenas participar das competições, mas lutar por títulos. Ex-jogadores e ídolos do futebol brasileiro também se manifestaram. Alguns elogiaram o atleta por sua coragem em mudar de ambiente, destacando que a decisão pode revitalizar sua carreira. Outros, porém, alertaram para os riscos de enfrentar resistência da torcida adversária e de carregar o peso de uma transferência tão polêmica. Patrocinadores e parceiros comerciais observaram atentamente os desdobramentos. Embora a polêmica tenha gerado preocupação inicial, a visibilidade intensa acabou sendo vista como oportunidade de exposição da marca Santos. O episódio, mesmo controverso, ampliou o alcance do clube em diferentes plataformas e reforçou sua presença no mercado esportivo. Entre os jogadores do elenco, o clima é de expectativa. Muitos aguardam os próximos passos da comissão técnica para entender como o novo reforço será integrado ao grupo. A chegada do zagueiro é vista como um divisor de águas, capaz de redefinir a dinâmica interna e estabelecer novos padrões de comportamento. Por fim, a repercussão da transferência deixa claro que o futebol é muito mais do que resultados em campo. É sobre rivalidade, identidade e paixão. O Santos, ao viver esse episódio, reafirma sua característica de clube que não foge de polêmicas e que transforma cada acontecimento em parte de sua história. A saída do zagueiro do Flamengo e sua chegada ao Santos já entrou para o imaginário coletivo e promete ecoar por muito tempo no coração dos torcedores. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.